Numa tarde bem tristonha, gado muge sem parar, se lembrando do vaqueiro que não vem mais a boiar. Não vem mais a boiar, tão dolente a cantar. Tengo-lengo, 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 tengo, tengo-lengo, 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 tengo. Ê, gado, oi! Bom vaqueiro nordestino. Meu nome é Anailde, eu nasci e me criei aqui na comunidade quilombola, né, Gruta dos Brejões. É uma comunidade reconhecida. Eu tenho 51 anos, agora no dia 15 de maio eu vou fazer meus 52. A minha infância, eu posso dizer que não tive infância, porque com 10 anos já fui trabalhar na casa dos outros, né, para ajudar meus pais. Cresci, depois me casei, tive minha família. Continuo aqui, né, na luta na comunidade, porque eu acho que vocês devem ter conhecido antes, não sei se vocês chegaram aqui e viram antes, e agora o depois, com muita luta. É por isso que eu gosto dessa frase, quilombo e resistência, porque é muita resistência para a gente conseguir o que já está aqui, e a gente continua na resistência para receber mais benefícios, né, aqui na comunidade. Sobre a gruta, com 10 anos já fazia caminhada, já levava gente, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, né? É uma coisa maravilhosa, a Gruta dos Brejões, é uma caverna bem conhecida, né? Mas realmente ainda tem muita gente que ainda não conhece. Que pena que ainda tem gente bem perto que não conhece a gruta. Não sabe o que está perdendo, né? Porque quem vem aí quer voltar sempre. Porque vale a pena, sim, entrar aí dentro dessa gruta. É muito linda. Meu nome é Atailton, tenho 52 anos, eu vivo lá na vila, aqui no Gruta, Brejão da Gruta. Um chama Brejão da Gruta, Gruta dos Brejões. A nossa história aqui primeiramente, meu pai, né? Que vocês vão conhecer ele aqui a mais. Então, aqui era uma comunidade que meu avô chamava Israel, um senhor bem conhecido, fazendeiro. Eles plantavam cana, fazia rapadura, o açúcar, ele mesmo produzia a alimentação deles aqui. Mas com o tempo isso foi se acabando, né? Foi se acabando, então na nossa época agora já não existe mais engenho. Já existe a cana ainda, mas ninguém faz mais a rapadura, nem o açúcar. A infância minha naquele tempo era, de novo, era trabalhar de engenho, trabalhar campo, lutar em roça. Você sempre trabalhou em engenho? E trabalhava em engenho, moendo cana, fazendo rapadura. Tempo do meu pai. Com seu pai? Era. Mas só que aqui nós não morávamos aqui mesmo não, mas já moramos aqui, mas nós morávamos ali em Ribeirão, que o engenho era lá em cima, na outra fazenda. Aí a gente criava bode, criava ovelha, aí ficava só lutando com essas coisas, gado. E aí a gente trabalhou muito sobre isso. Já plantava arroz nesses brejos. Desde pequeno. Ei, gado, oi! Quando meu pai veio para essa terra aqui, ele veio do Morro de Chapéu. De Duas Barras por lá, eles vinham de lá. Foram criados lá e vieram morar aqui. Mas uma tia dele, que ele não foi criado com os pais, foi criado com a tia.
E aí a tia mudou para aqui e ele veio também. Aqui casou, aí não deu certo com a primeira mulher, ainda teve 2 filhos, 2 meninas. Aí depois ele tornou casar, que é com nossa mãe, minha mãe. Aí teve 7 filhos. Esse pessoal mais antigo, a gente vem mais eles vão conversando com a gente, né? Aí a gente vai entendendo o que ele está falando, para a gente explicar para aquele pessoal de fora que vem, né? Meu pai mesmo, ele sabe um bocado de história. Esse pessoal que ele trabalhou em engenho e tudo para poder viver. Que o final do meu avô tinha um engenho. Ele, muito tempo atrás, trabalhava para fazer rapadura. Pegava daqui essa rapadura de jegue, de animal, e levava para o Morro do Chapéu para vender. Uma estância que vai poder ir para lá direto, muito tempo atrás, né? Que aquele tempo aquele tempo atrás não é que nem hoje, que tem carro, tem tudo, né? Aquele tempo era só de animal, de burro, de cavalo, poder ir para o morro, daqui para lá, aí amanhecia o dia lá, aí no outro dia que vinha para cá. Comprava farinha, comprava umas coisas para poder trazer, para viver. Já trabalhei de 10 anos para cá, eu já trabalhei em campo. Até digamos assim, até esse ano ainda trabalhei em campo. Vou completar em março, o dia 1º de março eu completo 81. Muitos anos não planta mais. Mas naquele tempo plantava, vivia muitas coisas, plantava mamona, plantava milho e dava para se viver. Hoje não tem mais isso. Plantou, naquele tempo plantava feijão e tudo. Nós saíamos daqui, muitos anos atrás, ali para Antônio Irmão. Nós saíamos daqui para trabalhar para ele, arrancando feijão. Para poder ganhar aquele trocado e trazer um feijãozinho para casa também, que não tinha onde plantava, para poder viver. A gente para fazer até a feira, a gente saía com uma carguinha de mamona num jegue para ir vender no riacho. Outras coisas que a gente tirava aqui pelo brejo, um coco, uma manga, uma coisa, a gente ia vender na Lagoa do 33. Saía madrugada daqui, chegar lá vender, naquele tempo vendia, não dava para comprar quase nada. Aí já comprava fiado lá, para poder depois ir trabalhar o dia de serviço para ir repor o dinheiro lá. A gente sempre fazia feira na Lagoa, através de tocar jegue na frente aí. Chegava lá o clareado do dia, saía madrugada, ia lá o clareado do dia, outras horas umas 5 horas, outras horas 6 horas, outras horas 8 horas do dia na feira, voltava quando chegava aqui era 8, 9 horas da noite, de volta. O sofrimento foi muito grande. Principalmente na hora da alimentação, porque quando não chove para ter alimentação é muito difícil. É difícil, é muito difícil. Mas não tem jeito para a gente não viver numa seca dessa, né? Agora não está muito seca porque choveu esse dia, mas só que a gente não planta. Né? O pessoal tem que sair para fora por causa de cana, outros para laranja, outros por café. Então, as mulheres ficam mais por aqui, né? A gente quase que não sai, porque eu mesmo tenho meu trabalho assim, cozinho para as pessoas, mas para quem não trabalha, pesa muito. Então, a gente fica aí só sobrevivendo com o Bolsa Família. Quando passa o tempo sem chuva, aí um chegava e dizia, tem tantas tarefas de roçagem para fazer, aí a gente ia roçar para fazer, para ganhar o dinheiro. Não aqui mesmo, por aqui nessas quebradas. Aí tem arranca de toco para fazer, arrancar toco para a terra,
os que tinham condições, a gente ia arrancar o toco para ganhar o dinheiro, por tarefa. E aí conseguimos agir a vida desse jeito. Tem área de plantio, mas às vezes planta e não dá. Esse ano que deu alguma coisa, né? Que choveu bastante. Mas aí o povo plantou pouco, porque todo ano planta perde. Então o povo já fica meio com medo, né? Já plantou bem pouquinho. Mas deu, o que plantou deu, graças a Deus. Foi muito trabalho. Foi muito trabalho. E tenho vontade de trabalhar. Não trabalho porque não posso, já estou cansado. Eu de quando eu nasci, me entendi, eu já moro na região. É. Porque quando eu saí daqui, fui rapazinho novo, voltei, quando eu casei, voltei para cá de novo. Eu fiquei morando aqui. Então hoje o senhor é o morador mais velho daqui. Mais velho, estou sendo eu. Naquele tempo atrás, o cabo só vivia do dia de serviço, de trabalho em roça, uns anos dava, outros anos não dava. E eu sei que com essa luta, eu, depois que casei para cá, criei 16 pessoas. E a maioria dessas pessoas eu criei trabalhando, dando dia de serviço, trabalhando no campo para ganhar dinheiro. Era. Agora já vamos passar pelas macambeiras. O sofrimento foi grande, mas deu para passar, né? Nossa, Estou vou aqui, voltar aí. eu estou aqui falando a mesma coisa. Até esse ano ainda trabalhei em campo. Mas aí meus filhos não vá mais para campo não, fique quieto. Aí eu tenho um menino que é o caçula, quem está trabalhando no campo é ele. Uns restinhos de gado que sobrou, né? Eles estão tomando conta. E eu, mas aqui a colônia dá muito, ainda vou no campo olhar. É porque nesse tempo essa festa de agosto era ali em cima, daqui mais uns 2 quilômetros. Aí vinham a cavalo de pé para fazer esse festejo. E vinham de lá de muito da América Dourada, do Morro, de Soares, de todo canto. De Gabriel, de Variante, Presidente Dutra. Desse mundo todo vinha tudo de animais para vir para essa festa, esse festejo. Foi quando Mané Novaes era deputado, aí abriu, fez esse campestre aqui, que aqui só tinha, aqui só morava 3 pessoas. Meu pai, um velho Eusébio que morava ali e um velho Lúcio. E aí quando mudou daqui ficou os 2. Meu pai saiu com a tia dele, que o marido morreu, e aí ele foi tomar conta da tia. Aí foi quando o Mané Novaes fez esse campestre aqui, e abriu, fez essa estrada, essa rodagem aí,
que aqui quase teve muita gente que não sabia o que era um carro. Não conhecia, porque nunca tinha visto. O primeiro caminhão que desceu aqui foi quando Mané Novaes abriu essa estrada. De Jacobina, que era Mané Novaes, o Lelé Rocha, Chico Rocha, de Jacobina. Aí vieram e foi que fizeram esse acampamento aqui, aí o povo começou a fazer casa, outros faziam barraca de paia, o tempo da festa. E aí foi criando, foi rompendo, uns vindo para cá, fazendo casa, outros casando da família mesmo morando, depois meu irmão fez aquela casa aqui de frente, que era o meu irmão mais velho, ele casou e fez aquela casa ali. Depois eu fiz outra ali. E aí o outro ficou sempre fora. Aí depois fizeram outras casas por acolá e aí veio gente morando, chegando para perto até que de forma que fez essa ruinha aí. É a festa de Nossa Senhora dos Milagres, que é dia 15 de agosto, né? Então, dia 15 de agosto tem a missa, que é tradição todo ano. Agora tem a cavalgada, né, que já tem 10 anos que eles vêm, os cavaleiros de Morro do Chapéu com de Gruta dos Brejões. Tem os reis, que é uma tradição muito boa. E já tem 3 anos que a gente começou a fazer um desfile Miss Quilombola de Gruta dos Brejões. 2 anos que a gente não fez por causa da pandemia, mas a gente vai continuar e quero que isso vire uma tradição. Mas a festa de agosto, no dia 15 de agosto, tem a missa. Lá naquele santuário lá, tem a missa. Tem ali a igreja, é do pessoal dos Cavaleiros do Morro do Chapéu que vem, todo ano. Ele sai no dia 13 de lá, chega aqui no dia 14. E no dia 15 vai embora. Traz os tentos do padre, o padre celebra a missa aí, no dia 15 vão embora, pro Morro do Chapéu, de animal. Dorme na serra, vem com a sanfona, lá mesmo só tocando sanfona lá, zoando lá na serra lá, aí no outro dia de tarde chega. E no próximo que tiver, a gente vai querer fazer esse desfile com nossas próprias roupas, que a gente mesmo fez, se Deus quiser. A gruta é um lugar que você vai passear, fazer seu passeio, você vai amar tudo que você vai ver aí dentro. A gruta faz parte do turismo, né? É um turismo que é fonte de renda para a comunidade também. Direto. Tinha tempo aqui que eu entrava 2 vezes por dia. Não entrou mais 2 vezes por dia, mas da pandemia. Aí parou. Parou também o pessoal vindo. Aqui é lá que vem e a gente vem entrando devagarzinho, mas eles é que ganham um trocadinho. Mas é difícil também vir, né? O turista pegou chegando aqui para ir visitando a gruta. Eu mesmo andei levando gente lá na gruta para atravessar. Mas aí não gostei muito da viagem. Porque naquele tempo eles traziam uns lampiãozinhos. Aquele lampião a lâmpada de bujão, e eles não carregavam, a gente é quem tinha que carregar. E aquilo esquenta muito. Você sai para atravessar essa gruta aí nesse truque, quando pegava no claro não, mas atravessando essa gruta, quando cansava um braço, pegava no outro. Levar. E aí eles pagavam um dinheirinho a gente. Mas depois eu fiquei, já, na idade uns pegaram a andar. Hoje tem muito tempo que eu não fui mais levar. Às vezes a Nailde ia. Ela falou, com 10 anos. Era. Depois que ela casou, o marido sempre vai. E Tailton, que é meu menino, que é dos mais velhos, e um que tem aí, ia sempre. Tailton até hoje vai. E aí começou os guias viajando com eles aí. Eles já ligam,
para dizer que vem tantas pessoas, e para mim conseguir os guias. Quantas pessoas são? Se, por exemplo, for 30 pessoas, então são 12 guias. Que nem agora, domingo, já me ligaram. Eu vim com 14 pessoas para aqui para dentro. Só jovem, né? Menino, pode ser que é criança. De todo canto, da Espanha, do Brasil completo todo vem gente. Tem muitos anos, já tem muitos anos isso que a gente recebe turista, assim. Quer dizer, na ligação que ele liga, é depois da internet, né? Porque antes não tinha como ele ligar, precisava que ele chegava aí de repente. Então ia ser tudo na correria, para ajeitar guia, alimentação e tal. Agora, depois da internet, melhorou, né? Ele já manda mensagem. Anaíde, vai tantas pessoas daqui. Procura, tem guia? Tem. Quantas pessoas são? São 30 pessoas, então vai 2 guias. Aí no outro dia, se vier mais grupo de gente, a gente já vai trocando, já vai outros guias, né? Porque todo mundo precisa trabalhar. Tem uma renda, né? Ao menos para os guias, eles dão uma renda. Se viesse gente todos os dias, seria bom, era fonte de renda e tanto, para todo mundo. O pessoal quando vem, me procura se eu gosto do que eu faço. Eu gosto. Que nem nós está aqui, ou agora mesmo. Se nós sair hoje lá daqui, se chegar 5 horas lá, se um pessoal chegar e dizer, se você quer ir levar a gente lá na gruta agora de noite ou de amanhã ou qualquer hora, é porque eu gosto do que eu faço. Eu gosto assim daqui da caverna. Quando eu saio de lá, eu vou para dentro de casa ali, eu faço minhas pressas. Primeiramente minhas pressas por causa. Isso aí toda a vida eu sou desse jeito. Que eu sou católico, né? E eu gosto desse tipo de coisa. E outra, a pessoa quando vem, a gente tem que pedir a Deus, primeiramente a Deus. Para não acontecer nada nem com o guia e nem com o pessoal que vem mais a gente. Para não se machucar, que se machucar aqui, para tirar é difícil. Mas eu gosto do que eu faço. E agora melhorou mais um pouco, né? Inclusivamente porque a ladeira aí, vocês viram aí, vocês passaram como é que está difícil. A gente já pediu ajuda de todo lado e a ladeira continua a mesma coisa. É ofício que a gente já fez, é vídeo postando e a ladeira continua. Porque esta ladeira aí é o nosso ponto fraco. Porque se essa ladeira tivesse boa, realmente melhorava muita coisa. Moça, eu acho que essa gruta tem um grande valor. Porque no momento que aqui tinha tinha um dono aqui, a gente comprou uma área de terra aqui na mão dos homens, dos baganos, já viu falar, né? Arnaldo Bagano. E aí comprou-se essa área de terra, mas tinha, dividindo aqui essa rua no meio, por lado dali, era de uma firma dos Fiuza. Do Rio de Janeiro. Aí eles vieram, o velho morreu, ficou empregado dele, depois veio o engenheiro aqui e chamou nós para ir mostrar que nesse tempo eles faziam salete lá na Bocana, lá tinha os tanques de cimento de fazer salete. Essa firma trabalhava com salete. E aí eles vieram aqui, foram dividindo, uns apuciaram de terra, eles venderam. Eu acho que uns pagou, outros não pagou, sei que ficou aí por conta, né? Aí os que foi apuciado venderam para uns fazendeiros aí essa área daqui para lá, para Bocana, até num lugar que chama Momona. Tinha divisão. E aí eles venderam tudo aí, outros apuciaram, eu sei que virou tudo fazenda. Já foi antes, quando eu me entendi aqui, isso daqui já era deles, dos Fiuza. Mas ninguém conhecia. Depois eles desapareceram. Quem conhecia era um velho Eusébio que morava ali, que tomava conta da propriedade. Até que eles ainda foi o herdeiro de uma parte aí. Depois pegaram e venderam. Venderam os benefícios deles. Porque nesse tempo só moravam eles aqui. E aí eles foram embora a firma foi embora com o trabalho deles.
de salito e o velho ficou tomando conta. Aí o velho morreu e os filhos foram espatifando com tudo. Eu sei que uns já moram ali no município de São Gabriel, dos filhos do velho. Outros moram ali para Orolândia. Que tem uns aí no Mandacaru, acho que vocês conhecem aqui. Porque aqui não tinha nada. Aquela comunidade praticamente abandonada. Aí veio um pessoal de Salvador, né, que era do INEMA, e aí falou para a gente levantar a associação, porque senão a gente não ia conseguir nada. Porque hoje em dia só vem através da associação, porque os poderes não estão nem aí com as comunidades. Quilombola então já sabe como que é, né? Então a gente conseguiu, foi muito difícil chegar lá, mas a gente conseguiu com muita luta, com muita resistência, que essa palavra vai estar sempre. E então a gente conseguiu, para poder a gente receber esses benefícios, precisava de ter associação em dias. Então a gente conseguiu levantar a associação, tá tudo ok, para poder a gente conseguir esses benefícios. E olha que graças a Deus a gente já recebeu muita coisa, mas precisa de mais e mais e mais, né? Muita coisa ainda dá precisa, principalmente na hora da saúde. E o povo que vai tomando conhecimento vai trazendo projeto, que acha o lugar assim como essa turma, ele mesmo tomou esses conhecimentos que esse povo da energia eólica, e aí eles já vieram calçar essa rua, já deram um conserto naquele prédio, desmancharam, fizeram tudo bem feitinho, né? E aqui e acolá parece uma ajuda, né? É uma comunidade que realmente está um pouco difícil, né? Complicado, porque essa comunidade quilombola, como é um ponto turístico aqui, era para ser mais beneficiada, então o poder público não está nem aí, né? Então está tendo essa melhora porque a gente conseguiu levantar a associação. Então por isso que eu falo em resistência, porque é muita resistência, a gente está correndo, está lutando, buscando, para poder a gente chegar num ponto melhor, tanto para a gente como para as crianças que estão aí, né? Todo tamanho. Tem muita criança que precisa de melhoria, principalmente na saúde, na educação, que é as áreas mais difíceis. Na verdade, a gente já tirou a gente até na rede aqui, sabia? Até na rede. Para João Dourado, para dar socorro. Porque aqui não tem como dar socorro aqui mesmo perto, é difícil. Tem que tirar para João Dourado urgente, em rede, que a gente já tirou várias vezes. Outras vezes melhorou um pouco, porque tem um senhor chamado Denilson, né? Às vezes eu ligo para ele, se tiver alguma emergência, e ele manda alguém vir pegar. Mas é dificuldade tanta, muito difícil. Nesse período da pandemia, a gente teve ajuda, né? Meninos puxaram essas cestas básicas, que foram as primeiras cestas a chegar, quando os cestas chegaram. A gente fez outro cadastro com a sede de Irecê, veio também. E então, no período da pandemia, facilitou muito, porque teve muita ajuda, graças a Deus. E tirando dessas ajudas e da associação,
Agora que as empresas, né, que tá chegando, a gente tá cobrando, tá buscando mesmo, a gente não tá dando sossego não. Através da associação, a gente não tá dando sossego para as empresas, porque a gente precisa, inclusive mesmo, desse salão da associação, que a gente tem um projeto de cortes e costura, que a gente ganhou pela Fundo Casa, mas precisa de ter o ponto de botar essas máquinas. São 10 máquinas, e a gente precisa de ter o apoio, né? Dessa associação aí, que o salão que a gente precisa para trabalhar tem que ser lá, e a gente não tem outro lugar. Então, a gente está buscando em tudo quanto é lado. Tem 2 empresas aí, a gente já mandou ficha, a gente está pedindo mesmo, e espero que a gente chegue, alcance, né, esses pedidos que a gente está fazendo. Para poder todo mundo trabalhar, para ter um jeito de sobreviver mais sossegado. Porque tendo trabalho, a gente começando a trabalhar, melhora muito. Essa caverna da gente aí, ela é muito importante para a gente. Que vem muito turista para aqui. E aí aquele que vem, a gente já ganha um dinheiro. Porque aqui não tem serviço para aqui. Tem muito esse pessoal mais velho, que mais aí, ele vive só de corte de cana. Eles pegam aí para o corte de cana em São Paulo, em todo canto, para poder ganhar os trocados. Para ganhar para viver. Para poder vir a renda para a pessoa. Se não vir gente para a gente ganhar um trocadinho, não, aí a gente não ganha nada. Não planta roça, não planta nada, né? O que falta mesmo é endireitar aquela ladeira ali para a gente e também fazer a ponte, porque não vem mais turista, porque nós não tem estrada. Não tem estrada, tem 3 prefeituras. João Dourado, Morro do Chapéu e São Gabriel. E nenhum faz nada. E tudo só se batendo aí. Nenhum não entrega nenhum e nem outro. A briga moda essa caverna. Aí quando eu falo resistência, é uma resistência até mesmo de igualdade. Porque realmente as pessoas, os quilombos têm pouca liberdade. Então, quando eu falo igualdade de luta, é porque a gente precisa de mais liberdade. A gente quer chegar lá, né? Igualdade, que precisa, que ainda tem, sabe? Ainda tem muito ainda. Muita coisa ainda que a gente precisa chegar lá. E eu, então, aí a gente estava tentando fazer um texto para fazer o Estragando da Gruta, aí ficamos escolhendo o nome. Quando eu falei, moço, o nome que eu acho para a Gruta dos Brejões, que tem que ser Quilombo e Resistência, porque tem que ser resistência. Em todo lugar que eu vou, que tem reunião, eu sempre estou com resistência na frente, porque se não tiver resistência, a gente não vai chegar onde a gente quer. E eu quero chegar lá. Além da cor da pele, eu acho que ficou assim, porque aquele pessoal, eles eram muito resistentes também, eles lutaram muito, né? Também, eu acho que ficou sobre como eles sobreviviam, né? Ele não era dessas pessoas que ia para médico, que ia para comprar remédio de farmácia, era a farmácia da natureza. Eu acho que ficou muita coisa e reza, porque teve muita gente que aprendeu a rezar. Eu que não aprendi, negócio de reza não aprendi. Mas tem muita gente que sabe rezar igual o pessoal de antigamente, né? Meu avô, meu bisavô.
o plantio de cana, como eles ainda fizeram ainda muita garapa de cana, eles ainda fizeram rapadura. Agora, certo tempo que eles já ficaram mais que nem meu pai agora, já está com 80 e tantos anos, não faz isso mais. Mas você acha que ficou muita coisa ainda do passado dos nossos avós. Eu não me arrependo de nada porque quando a gente nasce já tem que viver na cima que traz. Eu tenho muitos eles aí novos, mais novo do que eu. E já foi tudo, eu estou aqui contando a história. Então não me arrependo. É com muita garra, muita luta. E desistir jamais. Insistir sempre, desistir jamais. Moços da Beleza tem muitas coisas bonitas, viu? Muitas coisas bonitas. Eu gosto daqui porque tem muitas coisas. E também aí já está reformando, está formando mais coisas mais bonitas. Tanto mais que você entrou hoje, quando você entrar amanhã, você já vê outras coisas mais bonitas ainda. Toda vez que você entra. Você já vê outra. Não, eu entrei por essa aqui e não vi essa coisa aqui. Sou daqui da Caatinga mesmo. Nascido e criado aqui. Bom demais. Eu gosto da Caatinga. Gosto. A vivência com os animais também, com esse espaço. É muito bonito, é bom demais. Acaba ver só o eco deles. A música, com certeza. O sertãozão é muito bom porque a gente já foi criado aqui, já acostumou aqui. É tanto que eu saio para a cidade ali, para o João Dourado, ou Morro de Chapéu, e se eu passar 3 dias lá, já estou agoniado para voltar. Porque é o meu lugar, é aqui. Sabe que eu amo morar aqui? Adoro esse lugar. A sensação aqui é muito boa. Você pode dormir aqui de porta aberta, ninguém bole. É só você acordar e olhar para aquela beleza ali, vale tudo. Eu amo esse lugar, amo morar aqui. O mais difícil que a gente assim, às vezes reclama é a dificuldade, né? Do estudo, da saúde. É as áreas mais complicadas que a gente acha. Mas o mais é muito bom. Morar aqui é bom demais. Eu amo esse lugar. Só lembrado do cachorro que ainda chora a sua dor. É demais tanta dor pra lembrar o amor. Tengo-lengo, 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 tengo. Ei, gado, Vamos embora. E vai desculpando. Se não saiu bom, você vai desculpando aí, viu?